E aí, vidas boas. Então, a gente está começando agora a fazer a revisão do conteúdo do terceiro ano. Então, o pessoal do terceiro ano, pega o seu livrinho de História Global aí, de Gilberto Cotrim, terceiro ano. E a gente vai começar a trabalhar o conteúdo de Primeira Guerra Mundial. Na verdade, a gente já teve aula sobre isso, quando nós estávamos em sala de aula. Mas como a gente está demorando muito, assim, para não deixar um espaço muito grande sem a gente rever os conteúdos, eu já estou trazendo essa revisão e aí você pode assistir outras vezes. Agora eu estou fazendo a live ao vivo, mas depois eu vou lançar através do YouTube, né, que é para que vocês possam ou baixar e ficar assistindo. Né? Tem alguns alunos que moram na zona rural e nem sempre estão com internet, só quando vem na rua, enfim. Então vocês podem baixar o vídeo e assistir várias vezes, já se preparando para a nossa avaliação quando a gente retornar. Pois muito bem. Bom, nós estamos começando agora com os antecedentes da guerra. Então, o que estava acontecendo, como era que estava a Europa antes de começar a Primeira Guerra Mundial? Então, nós temos rivalidades nacionais, disputas econômicas e ressentimentos políticos. Então, você vai ter um país com rivalidades com outros países, principalmente por questões territoriais e econômicas, né? E esse pessoal vai estar então preocupado em conquistar novos mercados consumidores. E isso vai nos levar a dois movimentos que vão gerar tensões dentro da Europa naquele período, que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Então nós temos os movimentos imperialistas e os movimentos nacionalistas. Então, em que consistia esse imperialismo? Quer que você abra aí na sua página 11 do livro. E aí nós temos o imperialismo que era praticado pela Alemanha, pela Inglaterra e pela França. Né? Eram países que estavam disputando entre si territórios e mercados consumidores. Geralmente, eles queriam levar suas mercadorias ou para a própria nação, que nós chamamos de metrópole, ou para os países que nós chamamos de colônias. Então, as principais colônias estavam na África e na Ásia, e eles estavam disputando por esses territórios. Pois muito bem, eles tinham as chamadas medidas protecionistas. Então, quando um país queria vender o seu produto para outro país, naquele momento, o país que estava para receber a mercadoria lançava uma lei com impostos ou com restrições, tipo assim, se você estiver vendendo uma mercadoria que nós já temos aqui no nosso país, nós não vamos receber a sua mercadoria para não gerar problema no nosso mercado interno, ou então vamos cobrar altos impostos em cima da sua mercadoria para que os nossos produtos, os produtos nacionais, vendam mais do que os produtos importados. Pois muito bem, agora vai lá para a página 12, nós temos aqui os chamados movimentos nacionalistas, que foram três movimentos. Nós temos o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. Então, o pan-eslavismo foi um movimento liderado pela Rússia, e eles estavam querendo unificar todos os países de origem eslava. Então, eles queriam fazer com que esses países se tornassem um grande império, ou passasse a fazer parte do Império Russo. Então esse movimento de unificação dos países com povos de origem eslava ficou conhecido como pan-eslavismo. Há também o pan-germanismo, em que a Alemanha vai querer então criar o Império Alemão e vai querer unificar todos aqueles territórios em que os povos eram de origem germânica. Então nós temos aí dois movimentos semelhantes, o pan-eslavismo e o pan-germanismo, são bem semelhantes, só muda que um queria unificar os povos eslavos e o outro queria unificar os povos germânicos. Já o terceiro movimento é o chamado revanchismo francês. Em que consistia isso? Bom, a França, no ano de 1870, tinha tido uma guerra com a Alemanha. Essa guerra ficou conhecida como Franco-Prussiana e aconteceu por volta do ano de 1870. Bom, a questão é que a França perdeu a guerra
e dessa forma a Alemanha anexou para si um território que era conhecido como Alsácia-Lorena. Esse território era muito cobiçado porque ele era rico em minério de ferro e carvão. E por conta disso, esses países estavam disputando a região da Alsácia-Lorena. Então, a França ela vai ficar com esse sentimento de revanche. Eles vão querer uma revanche para conseguir o território da Alsácia-Lorena de volta. Então vão ficar aí essas tensões entre a França e a Alemanha que posteriormente vão se acirrar. Bom, ainda na página 12, você tem um texto que trata sobre os momentos críticos, né? Naquele momento, qualquer incidente poderia deflagrar uma guerra mundial, qualquer coisa séria, mais séria que acontecesse, geraria um conflito desses, e parece que pelo menos dois movimentos ou duas crises contribuíram para que as tensões fossem acirradas entre os países da Europa naquele momento. Então, essas duas crises são a disputa pelo Marrocos, na África. Quem é que vai disputar esse território? Novamente, a França e a Alemanha estão disputando um território aqui da África para ser a sua colônia. O território era do Marrocos e essa disputa vai acontecer entre 1905 e 1911 e no final quem ganhou foi a França. Só que a Alemanha, para não se gerar um conflito ainda maior, a Alemanha vai ficar com um pedacinho de terra no sudoeste, uma faixa de terra no sudoeste africano, para que não houvesse um problema mais sério com a França já naquele momento. Então, para evitar novos conflitos, porque a Alemanha mesmo assim não ficou satisfeita, a França vai ceder outro território que pertencia à França aqui na África, que era a região do Congo, e eles vão ceder esse território para a Alemanha, para que assim os ânimos pudessem se acalmar. Outro problema que nós vamos ter vai ser aqui na chamada Península Balcânica. A gente vai ter mais uma situação complicada, porque aqui nós tínhamos o nacionalismo da Sérvia, né? A Sérvia estava querendo unificar os territórios onde os povos tinham origem eslava, mas isso vai dar um choque com a Hungria, porque o Império Austro-Húngaro estava no seu imperialismo, estava desenvolvendo, crescendo e tomando os territórios que estavam ao seu redor. Então o que é que vai acontecer? Esse território aqui, ele foi anexado pela Áustria-Hungria, nós chamamos de Bósnia-Herzegovina. A Bósnia-Herzegovina foi anexada pela Áustria-Hungria, só que a Sérvia tinha interesse no território da Bósnia-Herzegovina. Por quê? Porque eles queriam formar aqui nessa parte a chamada Grande Sérvia, para que eles tivessem a saída para cá, para o Mar Adriático, que fica aí encostado à Itália. Então a Sérvia tinha interesse na Bósnia-Herzegovina para que eles pudessem ter uma saída pelo Mar Adriático. E aí, quando o Império Austro-Húngaro anexa a si a Bósnia-Herzegovina, isso vai gerar uma grande tensão, um grande problema entre esses dois territórios. Bom, a Bósnia-Herzegovina foi anexada em 1908. A Sérvia queria incorporar, isso a gente já viu. Que mais? Bom, ainda na página 12, você tem um texto que trata da corrida armamentista e as políticas de aliança. Então, essa corrida armamentista, aquele período ficou conhecido como Paz Armada. Era o seguinte, eles não estavam em guerra, literalmente, não estavam dando tiros, digamos assim, estavam em paz, mas estava todo mundo se armando, porque todos os países da Europa estavam sentindo que a qualquer momento poderia ser deflagrada uma guerra, né? E eles deveriam estar preparados para isso. Eles já estavam sentindo que as tensões estavam aumentando, então por isso eles estavam nessa corrida armamentista, cada país que procurava investir na criação de novos tipos de armamentos para que eles pudessem, portanto, se defender caso uma guerra fosse deflagrada. Bom, nesse momento também vão se formar alianças. Nós temos aí a Tríplice Aliança, está na página 12, e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança ela foi formada
pela Alemanha, pelo Império Austro-Húngaro e pela Itália. Só que a Itália só vai ficar com esse pessoal até o ano de 1917, lá pelo fim da guerra eles vão mudar de lado, vai para o lado da Tríplice Entente. Quem era que formava a Tríplice Entente? Era a Inglaterra, a França e a Rússia. Então esses três países, Inglaterra, França e Rússia, formavam a Tríplice Entente, que a Itália posteriormente vai passar para o lado deles, lá em 1917. Pois muito bem. Aliás, deixa eu consertar aqui a data que a Itália vai mudar de lado, vai ser em 1915. 1917 a gente vai ver logo após, já a gente vai ver o que vai acontecer em 1917. Pois muito bem. Como eu disse anteriormente, qualquer coisa poderia estourar uma guerra. E o que foi que fez com que essa guerra fosse deflagrada? Foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que ele era nada mais, nada menos do que o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro. Então esse cara seria o próximo rei do Império Austro-Húngaro e ele foi assassinado por um estudante da Sérvia chamado Princip Gravili. E esse rapaz vai o assassinar na cidade de Sarajevo. Esse pontinho aqui que eu coloquei na região da Bósnia-Herzegovina é a cidade de Sarajevo. Então lá o Francisco Ferdinando foi assassinado e isso vai, digamos, riscar o fósforo onde já está cheio de gasolina. Então o pessoal já está para deflagrar uma guerra, alguém chega e mata um líder, né? E isso vai gerar a Primeira Guerra Mundial a partir desse momento. Isso aconteceu no dia 28 de junho de 1914. Bom, naquele momento, todos os países que estavam se envolvendo na guerra começaram a comemorar, as pessoas iam para as praças eufóricas, quando tinham os soldados se organizando para ir para a guerra, todo mundo aplaudindo, com bandeirinha na praça, era todo mundo contente, satisfeito, achando que a única saída era a guerra. O pessoal não tinha noção, porque as guerras anteriores tinham sido guerras ainda com espada, tinham sido guerra ainda com catapulta. Então o pessoal não tinha noção de que agora as armas elas estavam muito mais potentes, né? Então você tinha pessoas que utilizavam metralhadoras, não era só mais um riflezinho, um revólver, não. Agora o pessoal tinha metralhadora, agora o pessoal tinha avião de guerra, tinha navio, tinha submarino. Então as pessoas não tinham noção de como seria carregado numa guerra com aquele tipo de arma, com aquele novo tipo de armamento. Bom, aí na página 13, o texto começa descrevendo a guerra, fala-se sobre esse estopim, que foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, está citado aí na página 13, e aqui nós temos os principais acontecimentos, né? O que vai se dar durante esses primeiros dias de guerra. Você vai ver que uma guerra tem uma mobilidade muito grande, envolve países muito rapidamente, porque geralmente os países são amigos, eles são aliados uns dos outros, né? E aí nós vemos na página 13 que o autor vai dizer o seguinte, que no dia 28 de junho de 1914, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, né? Então você vai ter aqui, só um instante, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia no dia 28 de julho de 1914 e fez isso com o respaldo da Alemanha, que era a potência que liderava a Tríplice Aliança naquele momento. No dia 29 de julho, um dia depois, o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia. Um dia depois, declarou guerra no dia 28, dia 29 já invadiu a Sérvia. Em apoio à Sérvia, o Império Russo mobilizou os seus exércitos, porque a Rússia era aliada da Sérvia. No dia 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e posteriormente à França. Então, no dia 1º de agosto, a Alemanha vai declarar guerra à Rússia e também vai declarar guerra à França. A gente sabe que, por conta do revanchismo francês,
já havia aquelas tensões, né, entre a Alemanha e a França. Então já fazia tempo que esse povo queria se pegar numa guerra e agora chegou o momento, chegou a oportunidade. Pois muito bem. No dia 4 de agosto, 3 dias depois, para atingir a França, o exército alemão invadiu a Bélgica, que até então era um país neutro. Então a Alemanha tinha declarado guerra à França, que já estavam querendo invadir a França. Então o que eles vão fazer? Eles vão... Só um instante. Então a Alemanha já estava querendo invadir a França, mas para conseguir chegar na França, eles vão... O mapa está meio... Ele vai invadir a Bélgica. Então já envolveu a Bélgica, que nesse momento, até esse momento, era um país neutro. Então a Alemanha invade a Bélgica para poder invadir a França. O que mais? Dia 5 de agosto, a Inglaterra declarou guerra à Alemanha. Então a Inglaterra, que era aliada da França e da Rússia, vai declarar guerra à Alemanha. Todos esses países que estão em vermelho já estão envolvidos na Primeira Guerra Mundial. Então olha só, isso é uma coisa assim de poucos dias. Todas essas nações foram envolvidas por conta da política de alianças. Então você vê como é rápido que as coisas acontecem. O que mais? Agora vá lá para a página de número 14. E aqui nós temos o texto que vai tratar das 3 fases da Primeira Guerra Mundial. Então você tem a primeira fase, que é marcada por uma rápida movimentação das forças beligerantes. Então rapidinho esses países vão começar a avançar no território uns dos outros. Esse avanço é a primeira fase da guerra. A segunda fase da guerra é quando esses exércitos se encontram. E aí esse pessoal vai cavar no chão as chamadas trincheiras. E a segunda fase não vai ter mais como avançar muito, porque os exércitos se encontraram e agora eles estão nessa fase de trincheira, está todo mundo enfiado debaixo do chão, né, e atirando daqui para lá e de lá para cá. E a partir de agora a guerra vai ser muito cansativa, o pessoal vai ficar parado durante muito tempo, não tem como avançar e isso vai desgastar bastante todos esses exércitos. A terceira fase da guerra, a primeira vai de 1914 até 1915, a segunda fase vai de 1915 até 1917 e a última fase vai de 1917 até 18, que ela é marcada pela entrada e saída de alguns países. Então você vai ter, por exemplo, os Estados Unidos até então era uma nação neutra. Mas o que é que vai acontecer em 1917? Os Estados Unidos estavam vendendo as suas mercadorias tanto para a Tríplice Aliança como para a Tríplice Entente. Então, esses países, como estavam envolvidos na guerra, diminuíram bastante, em alguns lugares praticamente pararam a sua atuação industrial, eles pararam de produzir e eles tinham que comprar alguém. Os Estados Unidos disse: opa, estou aqui, eu vendo, então pode ficar tranquilo, não vai faltar nada para vocês. Os Estados Unidos começou a vender para a Tríplice Entente, começou a vender para a Tríplice Aliança, o pessoal comprando de um lado, comprando de outro, os Estados Unidos só vendendo e ganhando dinheiro, os Estados Unidos crescendo economicamente. Só que em 1917, o que é que vai acontecer? A Alemanha se liga que os Estados Unidos estavam vendendo para os dois lados, e aí diz: mas o que é isso? Quer dizer que os Estados Unidos estão vendendo para os nossos inimigos também? Isso não vai dar certo não. Aí é passando um navio, 2 navios, navio Lusitana e Arábia, ia passando, aí a Alemanha diz: e aquele navio ali dos Estados Unidos está indo para onde? Então afunda esse navio, eles vão lá com mísseis no submarino, afunda o navio. Os Estados Unidos: como é a conversa? Como foi que aconteceu? Então os Estados Unidos, naquele momento, que estava neutro até então, vai entrar na guerra. A mesma coisa vai acontecer com o Brasil. Um navio, que era o navio Paraná, foi afundado também pela Alemanha. O Brasil: como assim vocês afundaram meu navio? Então nós vamos entrar também na guerra. Então o Brasil entrou já no finalzinho, mas entrou também na Primeira Guerra Mundial em 1917 por conta disso. Bom, eu falei que alguns países entraram e outros saíram. Quem foi que saiu? Foi a Rússia. Por quê? Em 1917, a gente vai ver isso no capítulo 2, começou a chamada Revolução Russa. Foi quando os comunistas, os bolcheviques, os mencheviques, começaram a realizar uma revolução
dentro da Rússia para tomar o poder. A gente vai ver bem detalhado isso no capítulo 2, para derrubar o czar da Rússia, que era o imperador russo, e estabelecer um sistema comunista. Então, no momento que começa a revolução, o que é que a Rússia faz? Pessoal, vamos voltar para casa, voltem, o exército venha para casa, que a gente está tendo um probleminha aqui com os comunistas. E aí o pessoal vai voltar, né, o exército vai voltar para a Rússia e vai assinar um tratado de paz com a Inglaterra, aliás, com a Alemanha, para que não houvesse nenhum tipo de agressão durante aquele momento. E a Alemanha adorou esse tratado, porque era um inimigo a menos. Pode ir para casa, meu filho, vá com paz, vá com Deus e fique por lá, não venha guerrear com a gente não. Então, a partir desse momento, a Rússia está fora da guerra. Estados Unidos e Brasil entraram na guerra, e desde 1915 que a Itália já tinha mudado de lado. Isso aí nós vemos tudo na página 14 do livro. Agora vamos lá para a página 16. O que é que vai acontecer logo em seguida? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber foi que ocorreram muitas destruições. O título do texto é Destruições e Mudanças, né, da página 16. Então essa destruição foi sobre fábricas, plantações, estradas, portos, né? Então muita coisa foi destruída, cidades inteiras foram devastadas, muita fome, muita crise, muita recessão. Isso vai trazer muito problema. Porque naquele momento eles estavam usando novos tipos de armas que não eram utilizadas nas guerras anteriores. Então o pessoal estava usando avião, estava usando submarino, muita gente morreu, né? Você vai ter aí na página de número 18, onde trata do pós-guerra, nós vamos ver que foram 10 milhões de pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial e 30 milhões de pessoas ficaram feridas. Então você tem aí uma guerra sem precedentes. É por isso que vai ser chamada de Primeira Guerra Mundial, ou Primeira Grande Guerra, porque nunca havia existido, nunca havia acontecido na história da humanidade uma guerra que chegasse a tantas mortes, tanta destruição assim ao mesmo tempo. Bom, vá agora lá para a página 19. Quando termina a guerra, os países vencedores, que foram 27 países ao todo, eles eram liderados pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, né? Esse pessoal se reuniu no Palácio de Versalhes, na França, e fez o famoso Tratado de Versalhes. O que é isso? Esse documento, ele dizia, a partir de agora, as novas regras, como era que o mundo ia se reorganizar depois da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perde a guerra, né? E a Alemanha levou a culpa da guerra, né? Porque eles vão dizer que se a Alemanha não tivesse embasando o Império Austro-Húngaro, talvez o Império Austro-Húngaro não tivesse reagido com tanta veemência ao assassinato de Francisco Ferdinando. Então é como se dissesse assim, tem um amigo lá na festa, e o amigo é meio mole, mas tem outro aqui que é valentão, e o valentão diz, pode ir que eu lhe dou cobertura. Aí o mole vai para cima, e se o outro se enxeriu, o grandão vem para cima. Então o grandão é a Alemanha, o meio mole é o Austro-Húngaro. Não estou dizendo que eles eram mole, pelo amor de Deus, mas eu estou dizendo que a Alemanha foi acusada de que o Império Austro-Húngaro só entrou na guerra porque eles deram apoio. Se não tivesse o apoio da Alemanha, provavelmente eles não teriam entrado. Então o que é que vai acontecer? A Alemanha vai levar toda a culpa da Primeira Guerra Mundial. É a chamada da cláusula de culpa. É a principal cláusula, e uma série de sanções, uma série de castigos, né, serão lançados em cima da Alemanha por causa disso. Então vejamos aí na página 19 quais são as cláusulas do Tratado de Versalhes, além da cláusula de culpa. Então, restituir a região da Alsácia-Lorena à França, então aquele território que eles tinham disputado e que a Alemanha tinha ganho em 1870 na Guerra Franco-Prussiana, vai ser devolvido para a França, o território da Alsácia-Lorena. Segundo, ceder outras regiões, a Bélgica, Dinamarca e Polônia, entregar quase todos os seus navios mercantes à França, Inglaterra e Bélgica, pagar uma enorme indenização aos países vencedores, reduzir o poderio militar dos seus exércitos, sendo proibido constituir aviação militar. Ou seja,
não podia ter um exército com mais de 100 mil homens, não podia ter navios de guerra, não podia ter armamento de guerra, enfim. Então a Alemanha foi humilhada. E a gente tem que lembrar de uma coisa, a gente vai ver isso lá no capítulo 3, que na Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler, ele era um soldado. Depois que passa a guerra, ele vai entrar na política, vai começar a fazer a cabeça dos alemães, né? Ele vai dizer para os alemães que era humilhação, tratado de Versalhes, que ele não deveria obedecer, e que a culpa da crise econômica na Alemanha era dos banqueiros judeus, e que os judeus deveriam ser exterminados. Vai começar aquele problema todo, isso aí a gente vai estudar lá no capítulo 3. É só um lembretezinho para a gente ver aqui, que nesse momento o jovem Adolf Hitler era um soldado. Ele levou um tiro, foi retirado da guerra, não morreu, e a partir daquele momento ele vai criar em si uma revolta muito grande, e ele vai querer uma revanche para a Alemanha. Pois bem, na Alemanha a derrota no conflito foi acompanhada pela abdicação do Kaiser Guilherme II, em novembro de 1918, e pela instauração da República de Weimar, que era o fim do chamado Segundo Reich, período da história que teve início com a unificação alemã em 1871 e terminou com o final da Primeira Guerra Mundial. Então, o primeiro Reich é como se fosse um primeiro reinado, um primeiro império. Então, naquele momento a Alemanha está devastada, está de joelhos, né? E é esse discurso que Hitler vai usar lá na frente para fazer com que a Alemanha provoque a Segunda Guerra Mundial. Pois muito bem, vá lá para a página 20, nós temos aí a formação de novos países. Alguns países vão se partir e vão gerar outros países. Então vamos ver como foi que ficou aí na página 20. O desmembramento dos seguintes impérios. Então, acabou o império alemão, austro-húngaro, russo, turco-otomano. O império turco-otomano vai ficar aqui nessa região. Então, não foi desenhado, mas você imagine aí o império turco-otomano. Vou colocar aqui, mais ou menos por aqui assim. Império turco-otomano. É mais um império que vai se desfazer. Deixaram de existir, pois tiveram suas fronteiras modificadas e alguns países ganharam territórios e outros perderam. Então, alguém ganhou, alguém perdeu, então o mapa mudou a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos ver quais são os países agora que foram criados por ocasião do fim da Primeira Guerra Mundial. Então, vão surgir a Hungria, a Polônia, a Áustria, a Letônia, a Lituânia, a Estônia, a Tchecoslováquia, que hoje está desmembrada em República Tcheca e Eslováquia, a Iugoslávia, que hoje está desmembrada em várias repúblicas, como a Bósnia e Herzegovina, a Croácia, a Eslovênia, a Macedônia, Montenegro, Sérvia e Kosovo. Então vão surgir novos territórios, novas nações. Esse mapa que a gente está vendo aqui, ele é antes da Primeira Guerra Mundial. Quando termina a guerra, isso aqui vai se partindo um bocado de paizinho ainda menor. Bom, para a gente finalizar, nós temos na página 21 dois textos que tratam da Liga das Nações e da prosperidade dos Estados Unidos. Então, a Liga das Nações é uma liga que vai se formar internacionalmente, vários países vão se organizar com o objetivo de tentar impedir que novos conflitos acontecessem, né? Então, eles vão firmar tratados e alianças, de maneira que não ocorresse mais. A guerra foi tão devastadora que eles ficaram com medo, eles não queriam mais que essas guerras acontecessem, voltassem a acontecer. Só que a Liga das Nações não terá força. Por quê? Os principais países, as grandes potências, né, por exemplo, Estados Unidos ficou de fora. Estados Unidos disse, olha, nós não vamos intervir na política internacional, nós queremos que cada país tem que ter a liberdade de organizar a sua própria política internacional e, portanto, nós não achamos que é correto a gente ficar intervindo internacionalmente na política externa, né? Então, Estados Unidos ficou fora. Ora, quando você tem países poderosos, industrializados, ficando de fora, na hora que se tenta manter, por exemplo, um bloqueio econômico, vocês não briguem não, senão a gente não compra mais nada, vocês não vendem mais nada. Estados Unidos diz, eu compro e eu vendo. Pronto, enfraqueceu a liga não funciona. A liga só vai funcionar
se todos esses países entrassem. Como não entraram, então a Liga enfraqueceu. A gente vai ver que ela vai dar algumas notas de repúdio lá na frente. Não é para estar tendo essa guerra. Não era para estar invadindo tal lugar e tal. Mas o pessoal está nem aí, vai querer nem saber o que é que a Liga das Nações está dizendo. Eles vão fazer mesmo o que eles acham que deve fazer. Ponto e acabou. E o último texto fala sobre a prosperidade dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou muito bem, obrigado, depois da Primeira Guerra Mundial. Eles estavam vendendo para um lado, estavam vendendo para o outro, vendendo para a Tríplice Aliança, vendendo para a Tríplice Entente. Quando terminou a guerra, os Estados Unidos tinham 50% do ouro do mundo. E lembre-se que ouro era uma coisa muito, muito importante para o que nós chamamos hoje de PIB nacional, Produto Interno Bruto. Então, para os Estados Unidos naquele momento era uma situação assim de muita alegria, de muita prosperidade, o pessoal produzindo muito, se criou os chamados anos felizes. Esses anos vão até 1929, a gente vai ver lá na frente que em 1929 a Bolsa de Valores de Nova York quebrou por uma crise de superprodução. A gente vai ver isso lá em capítulos postos lá no capítulo 3, a gente vai ver isso com riqueza e detalhes, mas até então os Estados Unidos, quando terminou a Primeira Guerra Mundial, estavam muito bem, obrigado, né? E aí os alunos que estão acompanhando, que estão assistindo, deixa aí o seu like, coloca o seu comentário no YouTube. Como eu estou deixando aberto também para crianças, então eles não estão permitindo os comentários, só se eu colocar para 18 anos, e aí eu não estou deixando nenhuma restrição, então lá no YouTube você não vai ter como comentar. Mas no Facebook você tem como comentar, pode deixar a sua dúvida, a sua pergunta, né? Os alunos estão acompanhando aí no seu livro. E em breve eu vou mandar, através do grupo do WhatsApp, os exercícios para que vocês possam responder. Nesses primeiros capítulos, como é apenas uma revisão, a gente já fez o exercício, então por agora vocês não têm exercício desse capítulo. Mas quando a gente chegar lá na frente, no capítulo que vocês ainda não tiveram aula, portanto não tiveram exercício ainda, esses aí sim eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp. Então, boa aula. Quem não tiver internet toda hora, baixa o vídeo e fica assistindo mais de uma vez, vai fazendo anotações, né? Que é para quando chegar na prova, você tirar o seu 10. E isso aqui, pessoal, é conteúdo de Enem. Tá certo? Então, valeu, vidas boas e até a próxima.